A Copel é a Companhia Paranaense de Energia e muito se vem falando nos últimos tempos sobre a possível privatização dela e o quantos ganhos isso pode trazer para a empresa e para os seus acionistas. Nesse vídeo, então, eu vou falar sobre a Copel, sobre a sua privatização e também mostrar onde a empresa atua e como ela vem crescendo nos últimos tempos. Então, já deixa o seu like, se inscreve e vamos pro vídeo. A Copel nos últimos tempos vem se mostrando aí uma empresa com uma mentalidade de empresa privada, então eles vêm trabalhando muito fortemente na questão aí da produção de energia limpa, além do aumento da sua eficiência. A empresa atua aqui nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comércio de energia, e eles vêm trabalhando então muito forte aí em dar uma experiência diferenciada para os seus clientes. Com foco na descarbonização do seu portfólio, eles vêm focando aí então em ter somente fontes de geração de energia limpas, como hidrelétricas, usinas eólicas e usinas solares. Além disso, eles vêm buscando aqui integrar todos os seus negócios de geração, transmissão e distribuição e vem se mostrando uma empresa bastante disciplinada aí na sua gestão de capital. Para 2030, a empresa tem como objetivos o aumento nos seus parques de geração de energias renováveis, colocando então mais 2 gigawatts aí de produção de energia. Um foco aí no crescimento das suas concessões de transmissão, então nesses próximos anos a gente vai ter vários leilões de transmissão e a Copel vai tentar ganhar esses leilões. Eles vêm buscando também o aumento na sua área de distribuição, a sua consolidação no mercado de geração e distribuição aí nos setores e também uma maior lucratividade no mercado livre de energia, fazendo vários contratos aí então, e sendo reconhecida pelos seus clientes como uma boa prestadora de serviços e uma empresa inovadora e muito rentável. Em relação à parte financeira da empresa, eles destacam então o foco no seu core business de setores de energia, o aumento da sua eficiência operacional com redução de custos e redução de pessoal e também o ganho de escala aí nos negócios de geração, transmissão e distribuição de energia. Tudo isso vem junto, então, com uma alocação eficiente de capital por meio de políticas de investimento, governança e diversificação do seu risco. Além disso, uma estrutura de capital equilibrada com investimentos e dividendos, métodos de alavancagem para a empresa não se endividar demais e assim por diante. E também a remuneração do capital investido e criação de valor, ou seja, a valorização aí dos seus acionistas por meio de uma boa política de dividendos e pagando bons dividendos aí para os seus acionistas. Num foco nos negócios mais recentes da Copel, a empresa tem 81,2% de participação na usina UTE Araucária, então ela é uma usina termoelétrica a gás que opera na modalidade mercante. E a ideia da Copel aqui é fazer um desinvestimento nesse ativo, então, como é uma usina termoelétrica, ela não está nos planos da empresa aqui em relação à sua matriz de geração de energia limpa. Então, eles vêm aqui avaliando a venda dessa usina para players que têm acesso a gás natural e têm interesse aí no valor que essa usina pode trazer para eles. Então, isso aí pode gerar um valor aí para a Copel ainda com a venda. Voltando a falar do foco da Copel aqui no seu core business de energia elétrica, vem o caso da Compagás então, e a Copel teve sucesso aí então em manter a concessão da Compagás, isso saiu aí nos últimos tempos, mas mesmo assim a ideia é que a Compagás seja então privatizada, ou seja, a Copel, que é a acionista majoritária aqui da Compagás, vai passar aí por um processo de comercialização das suas ações e a Compagás deve ser privatizada ainda no ano de 2023, ou seja, a Copel não vai mais ficar responsável pela Compagás, que é uma empresa aí de distribuição de gás natural, justamente porque não é o foco da companhia, ela quer se focar aí na energia elétrica e não ter relacionamento aí então com a distribuição de gás natural. Outro foco da Copel aqui tem sido em obter a renovação aqui da concessão da usina hidrelétrica de Foz da Areia, que tem uma capacidade de geração de 1,6 MW. Eles já tiveram inclusive aqui a aprovação de uma minuta de novo contrato de concessão por 30 anos, e a ideia é que haja ainda um leilão de desinvestimento aqui do controle dessa usina, então ela provavelmente vai ser privatizada aí no último trimestre de 2023 ainda. Agora, em relação aos objetivos de expansão da empresa, no setor de geração eles querem, como eu disse antes, adicionar mais 2 gigawatts aí no seu portfólio e ter um portfólio de 100% de energias renováveis. Além disso, eles querem adicionar aqui na sua área de transmissão mais 2.000 quilômetros de linhas de transmissão. Então eles vão participar aí das concessões e buscar ganhar várias linhas de transmissões que estão para vir. E no setor de distribuição eles querem crescer através de novas áreas de concessão e consolidar a base no Paraná. Então tem bastante mercado lá para a companhia crescer ainda e o foco deles vai ser justamente isso.
A gente pode ver aqui então na parte de geração de energia que em 2022 a Copel tinha 17% de geração de energia eólica, 77% de geração de energia hídrica e mais 6% aqui de geração de energia termoelétrica. Para o ano de 2022 eles tinham aqui praticamente 7 gigawatts aí de geração de energia e para 2030 o planejamento é que eles aumentem em mais 2 gigawatts a sua geração, tendo então 15% de geração de energia solar, mais 29% de geração de energia eólica e 56% de geração de energia hídrica. Então, como a gente pode ver aqui, eles não vão ter nada de geração de energia termoelétrica e eles também vão diluir aqui o seu portfólio de geração hídrica, o que vai deixar a empresa menos exposta a crises hídricas como as que aconteceram aí nos últimos anos e afetaram bastante as empresas que tinham muito do seu portfólio só nesse setor. Em relação à transmissão de energia, em 2022 a Copel tinha aqui 6,3 mil quilômetros e ela quer até 2030 ter 8,3 mil quilômetros, então ela vai crescer aí mais 2 mil quilômetros até 2030. E ela vai buscar também oportunidades em reforço e melhorias e parcerias aí no mercado de transmissão, sempre buscando ter bastante eficiência e podendo tirar bastante lucro aí desse mercado que é extremamente lucrativo. Em relação à sua comercialização de energia no Mercado Livre, a gente pode ver que aqui para os anos de 2022 e 2023, boa parte da sua energia já está contratada, mas para os anos que estão por vir, ela tem aí uma boa parte do seu portfólio não alocado ainda na venda. E como eu comentei alguns vídeos atrás ali no vídeo da AES Brasil, é bem provável que nos anos de 2023, 2024 e 2025, por causa da sobreoferta, o valor da energia gerada caia aí no mercado. Ainda assim, a empresa já formou bons contratos aqui, tendo um preço médio de energia bem bom, mas é provável que ela tenha uma queda aí nesses valores de energia média, então é provável que ela sofra um pouquinho nesses anos que estão por vir em relação à sobreoferta de energia no Mercado Livre. Eles trazem aqui também a comparação da Copel em relação ao PIB brasileiro. Então, a Copel teve aí um crescimento um pouco maior que o PIB nos últimos anos. Em relação ao seu mercado de distribuição, em relação à média brasileira, que foi de quase 10%, a Copel teve aí um crescimento de 15% nos últimos anos. Então, foi um crescimento bem bom aí. Outros pontos muito interessantes aqui da Copel é que ela tem pouquíssimas perdas não técnicas aqui na sua rede de distribuição. Então ela teve perdas aí menores do que 5%. E também no seu mercado de consumidores, a inadimplência é bem baixa. Então aqui a gente vê que a inadimplência sempre foi menor do que 2%. E ela vem caindo aí nos últimos tempos, o que é um excelente sinal. A empresa é uma empresa de distribuição que tem pouca inadimplência, então isso afeta pouco aí a lucratividade dela. Trazendo agora os resultados que a empresa tem apresentado no seu EBITDA ajustado aqui, ou seja, o quanto a empresa consegue faturar. Ela vem tendo um aumento constante aqui e aumentou 92% aqui nos últimos anos, desde 2017 até 2022. Ela vem mostrando aqui também um crescimento na sua geração de caixa operacional e uma redução na sua alavancagem e dívidas. Então aqui em 2021 ela chegou ali na mais baixa alavancagem que ela teve. Mas nos próximos anos é bem provável que ela vá aumentar a sua alavancagem e o seu endividamento justamente para poder participar aí dos seus leilões de concessão, construir novas fontes de geração de energia. Então a gente tem que ficar ligado nisso. A transmissão, normalmente os leilões são bem caros, bem concorridos, então é provável que ela tenha que pegar algumas dívidas aí para poder participar e vencer. A empresa vem tendo aqui também nos últimos tempos sucesso em reduzir o seu quadro de pessoal, então ela vem tendo menos custo com pessoas, automatizando seus sistemas e aumentando aí a sua digitalização. E além disso, ela vem tendo aqui uma redução nos seus custos gerenciáveis, então a gente vê aqui uma redução de 2017 para 2022 de 21%. Sobre o endividamento dela, como ela é vista como uma empresa boa pagadora aqui, então ela tem um rating bem alto, ela tem dívidas que não são tão caras. Além disso, o prazo médio das dívidas da empresa aqui é de 3,9 anos e ela não tem exposição cambial, então a variação do dólar não vai afetar muito a empresa, o que é excelente. A gente vê que a maior parte das dívidas aqui são em relação a debêntures que ela colocou aí a mercado. Além disso, ela tem também dívidas com o Banco do Brasil, com o BNDES, com o Banco do Nordeste e alguns outros bancos aí. A maioria das dívidas aí delas são em relação ao CDI, então elas vão subindo em relação aí à taxa Selic, algumas em relação ao IPCA, então aí com a taxa da inflação, e outras pelo TJLP.
Nos próximos anos, ela vai ter aqui a maior parte da amortização das suas dívidas para 2025 e o restante vai além de 2028. Então, aqui em 2025, a gente tem que ficar de olho em como é que vai ser aí a questão da amortização e do caixa da empresa. Ela trouxe um comparativo bem interessante aqui em relação ao Ibovespa, ao índice de empresas de energia elétrica que existe na bolsa e em relação às ações da Copel. Então a gente pode ver aqui a diferença que ela teve em relação aos outros dois índices. Ela acabou performando muito melhor. Então, aqui nos últimos 10 anos também a gente vê o resultado que ela teve. Realmente, ela foi bem superior aos índices aí do Ibovespa e de energia elétrica. Em relação à política de dividendos da Copel, com a redução da sua alavancagem, ela pode, então, aumentar aí as suas provisões nos seus dividendos. Então, ela vem aqui com um bom fluxo de caixa e ela paga dividendos pelo, no mínimo 2 vezes aí no ano. Nos últimos anos aqui ela veio tendo então um crescimento no seu dividend yield. A gente vê aqui que nos anos de 2020 e 2021 ela aumentou aí bastante o seu payout. E então ela conseguiu distribuir aqui 2,62% de dividend yield e aqui no ano de 2021 18%. É bem provável que esse número aqui não se mantenha, então a gente tem que tomar cuidado com isso, não pensar que isso daqui vai ser recorrente, porque deve ter uma redução, mas ainda assim a empresa tem se mostrado aí uma boa pagadora de dividendos e eu entendo que isso vai se manter aí no longo prazo. Bom, esse foi então um geralzão da Copel, e ela é uma empresa que atua em vários setores de geração, transmissão, distribuição e comercialização da energia, então ela é uma empresa bem diversificada aí nas suas fontes de renda. É bem provável aí, como eu disse já em alguns vídeos, no vídeo da ESB3 inclusive, que o mercado de geração vai passar aí por problemas nos próximos anos em relação à sobreoferta. Além disso, o mercado de transmissão, com os novos leilões e a maior concorrência, provavelmente a rentabilidade desse mercado vai se reduzir um pouco também, mas continua sendo um mercado rentável da mesma forma. A Copel é uma boa empresa pelo que eu vi aqui nos resultados, pelo que ela vem mostrando aí, reduzindo os seus custos, melhorando aí a sua eficiência. Então ela vem mostrando aí um bom histórico e realmente tem sido bem gerida. E em relação à privatização da Copel, ela deve acontecer ainda no ano de 2023. Se tudo der certo, isso provavelmente vai acontecer ali no segundo semestre de 2023. E, na verdade, em relação aqui à privatização, a gente pode ver que o mercado já deu uma precificada nela. Então, desde que surgiu aí o papo de privatização, na verdade, quando o Bolsonaro assumiu ali em 2018, ela já teve uma subida realmente porque a ideia do governo era de privatização. E a ideia do governador ali do estado também vinha nesse sentido de privatizar, de tornar as empresas mais eficientes nesse sentido. Então a Copel ela veio numa alta subida desde que surgiu aí o papo de privatização dela. Então ela saiu ali dos seus R$ 4 e veio numa subida muito alta até os 6. Continua aí subindo porque a privatização vem cada vez mais tornando uma realidade. Então a gente pode entender que o mercado já precificou isso. Mesmo assim, isso não é uma recomendação de investimento, mas a empresa vem se mostrando uma empresa bem eficiente, mesmo estando nas mãos do Estado aí, tá tendo uma boa gestão, tá reduzindo custos, vem mostrando aí boas entregas para os seus acionistas, então na minha opinião vale sim a pena investir na Copel, se tu tiver interesse em montar a posição. Só tomar cuidado aí em relação ao preço, a cotação dela tá um pouco esticada agora, então se ela tiver alguma queda aí no meio do caminho, cair abaixo do 7, talvez seja um ponto interessante de entrada. E bom pessoal, o que eu tinha para trazer então sobre a Copel era isso, a gente deu uma olhada ali no relatório da Copel Day que eles apresentaram, então todos esses documentos e mais informações vocês conseguem achar ali no site de RI da Copel. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado, já deixem o seu like aí no canal, se inscrevam e muito obrigado por acompanharem. Tchau, tchau.